Pulso Latino. Até o final de setembro desse ano, mais de 1,5 milhões de vidas foram perdidas para a Covid-19 na América Latina. Apesar da cobertura vacinal estar ampliando muito, a distribuição de vacinas ainda é muito desigual e as variantes seguem tendo impacto no sistema de saúde dos países. Mas, mesmo num cenário de insegurança sanitária, as ruas na América Latina estão fervilhando. Se o povo está nas ruas em tempo de pandemia, é porque o presidente é mais perigoso que o vírus. Essa foi uma frase que foi muito dita aqui no Brasil nesses quase 2 anos, mas o Brasil não é exceção. Grandes marchas, ocupação de ruas e de espaços públicos, formas de resistência comunitária e territorial e experiências como cozinhas coletivas e atividades de solidariedade. Tudo isso fez parte do cotidiano latino-americano nesses últimos meses. Nesse episódio, nós vamos conversar um pouco sobre essas mobilizações que aconteceram na região durante a pandemia. Depois de um breve panorama, a gente vai ter uma roda de conversa com convidados. O Daniel Henrique Ferreira, do Núcleo de Estudo de Teoria Social e América Latina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a Carmen Dias Alba, da Universidade Jesuíta de Guadalajara, no México, e da Marcha Mundial das Mulheres do México. Meu nome é Marília Clos e esse é mais um Informe Quijano. Isto se deu em um momento de sobreposição de diversas crises no nosso subcontinente. E a pandemia escancarou as contradições socioeconômicas do mundo nas diferenças entre países periféricos e de centro. Segundo dados da CEPAL, quase 60% das economias avançadas já estão vacinadas, inclusive com doses de reforço. Aproximadamente 96% da população dos países pobres não está vacinada. E essa realidade está presente na América Latina, como a região da pobreza e da velha dependência. A resposta à pandemia seguiu as velhas iniquidades de acesso aos direitos, principalmente à saúde, gastos sociais muito aquém das necessidades das pessoas. Ainda segundo a CEPAL, em seu documento de panorama social, o gasto público com atenção primária não alcança os 30% recomendados do gasto em saúde. Esse processo se combinou com acesso precário ao transporte público, baixa proteção social, tendo impacto crítico na saúde, educação e nível de vida. O PIB na região despencou em 2020, menos 7%, com destaque para a queda do Brasil de menos 4,1% e México de menos 8,3%. E num cenário que demandaria uma maior cobertura social e políticas públicas, imperou o contrário, reforço das escolhas individualistas do mercado no neoliberalismo extremo e cruel. Em 2021, o esforço fiscal diminuiu drasticamente em vários países da América Latina, depois de tímidas políticas de auxílio emergencial, muito por pressão dos setores populares da América Latina. O Brasil lidera como um dos países que diminuíram seus gastos públicos para seguir a draconiana lei do teto dos gastos. A recuperação dos países de centro implicou um aumento da demanda mundial na China, que alimentou por sua vez a ambição dos especuladores, com incremento na valorização das commodities negociadas nas bolsas do petróleo, da gasolina e de diversos alimentos. Ao mesmo tempo, as famigeradas políticas de manutenção da paridade mundial do preço do gás e gasolina inflacionou o preço do alimento no mundo. O que vemos é a imagem de pessoas dividindo suas comidas com ratos num caminhão de lixo. A pobreza extrema aumentou na região como um todo. Segundo a CEPAL, de 2020 a 2021, a porcentagem da pobreza extrema aumentou de 7,8% para 11,3% da população e a pobreza de 27,8% para 30,5%. São 78 milhões de pessoas na extrema pobreza na região. Essa pobreza latino-americana não é algo fortuito. Ela é produzida pela combinação de políticas que favorecem a especulação com alimentos e energia e queda brutal dos gastos públicos, criando massas de desempregados para serem exploradas nas novas modalidades de precarização do trabalho, nova população marginal para pressionar o nível geral de vida com formas de superexploração do trabalho.
Segundo dados da OIT, entre o primeiro trimestre de 2021 em comparação ao mesmo período de 2020, houve uma queda de 3,5 pontos percentuais na taxa de ocupação e 2,6 pontos percentuais na taxa de participação econômica. Além disso, o aumento de 2 pontos percentuais na taxa de desemprego na América Latina. Ainda segundo a OIT, as horas trabalhadas se expandiram mais que o número de emprego, ao mesmo tempo com o crescimento do emprego informal correspondendo a 70% da geração líquida de emprego na Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Paraguai e Peru. No primeiro trimestre de 2021, 76% dos trabalhadores por conta própria e 1/3 dos assalariados eram informais na América Latina. No meio disso, a América Latina é um subcontinente em disputa. Desde 2015, diferentes campos políticos à direita vêm se reorganizando, tanto no plano eleitoral, ou seja, eleitoralmente, quanto fora dele. A gente está falando também tanto da direita neoliberal quanto da extrema-direita, mais radical, mais violenta e com traços profundamente racistas e antidemocráticos. Ao mesmo tempo, tem muita resistência. No plano eleitoral, as vitórias eleitorais da centro-esquerda, como de Luiz Arce na Bolívia ou de Pedro Castillo no Peru, são exemplos de que as instituições estão sim em disputa. No entanto, é nas ruas que a gente vê a maior parte das construções de alternativas políticas. No Equador, por exemplo, povos indígenas, povos originários, tomaram as ruas do país em 2019 contra as políticas de austeridade do então presidente Lenín Moreno e agora, contra o atual presidente Guillermo Lasso, seguem mobilizados. No Chile, o estalido social mostra a insuficiência do neoliberalismo como regime e a juventude, principalmente a juventude, quer decretar sua morte. O neoliberalismo nasce e morre no Chile, é o que se diz por lá. E o resultado disso é o processo constituinte que está em curso agora. Eles estão debatendo uma nova constituição para o país, finalmente. E na Colômbia, o inédito paro nacional, ou seja, a paralisação nacional, veio para mostrar que o uribismo, que mata de fome e de tiro a população colombiana, terá sua prova de fogo nas eleições presidenciais do ano que vem. As agendas ao redor do neoliberalismo com certeza estão entre as principais denúncias de quem está indo às ruas protestar na América Latina durante a pandemia. O custo de vida, a fome, o desinvestimento em políticas públicas e sociais. Tudo isso foi e é pauta das mobilizações por essas bandas. A denúncia do extrativismo como projeto econômico e político e a denúncia da presença das transnacionais também é agenda constante nas lutas latino-americanas. A reivindicação de uma vida mais justa e bem vivida, ou o buen vivir, em que a vida vale mais que o lucro, seguiu sendo gritada, mesmo por trás das máscaras. Máscaras que, aliás, estiveram muito bem acompanhadas dos pañuelos verdes. Nossas irmãs argentinas deram a linha quando conseguiram a histórica legalização do aborto. Mas todo o subcontinente se vestiu de verde e gritou que ni una menos, ou seja, nenhuma menos. E gritou junto com isso também que nos sem nosotras, não sem nós, as mulheres. As agendas de raça e etnia, a depender do país o conceito muda, também foram centrais nas manifestações. Marchas indígenas reivindicando terra no Brasil, na Colômbia e na Bolívia são alguns dos exemplos. A derrubada de estátuas, símbolos da colonização, também veio acompanhando esse processo em países como a Colômbia e a Bolívia. Além disso, a denúncia do genocídio da população negra e do racismo estrutural no Brasil e na Colômbia não é tema de menos importância, muito pelo contrário. A denúncia do genocídio da população negra latino-americana vem, no geral, acompanhada da denúncia da repressão policial frente às mobilizações. Em quase todo o subcontinente, as marchas foram e são recebidas com truculência policial, mesmo em tempos de pandemia. Na Colômbia, já são mais 50 mortes desde o início das manifestações, maior parte delas por forças de segurança pública, e mais de 100 desaparecidos, entre outros presos políticos. A Colômbia não é exceção, pelo contrário, a regra é que os governos recebam as mobilizações latino-americanas com armas e material antidistúrbio. As formas de mobilização na América Latina em tempos de pandemia foram muitas e muito diversas. Tivemos grandes marchas, atos, ocupações de rua em alguns países. Para os nacionais, as grandes paralisações também tiveram presentes. Mas a gente teve também outras formas mais territorializadas em bairros, vilas, favelas, sobretudo de organização coletiva frente à precariedade da vida, formas comuns de garantir a subsistência.
A gente já falou das ollas comunes, as cozinhas comuns, coletivas. Mas a gente também está falando de distribuição de marmita, distribuição de máscara e de álcool gel, e de mutirões coletivos para ampliar o debate sobre a importância das vacinas. Tudo isso em cima de uma noção extremamente política do que significa solidariedade. A América Latina já entrou na pandemia em ebulição. O final de 2019 foi um momento de estalido social no Chile, na Colômbia e no Equador. Ou seja, de levantes populares mais amplos, de longa duração, em que toda a política do país estava em disputa. Os imaginários políticos ampliaram e teve abertura de espaço para novos conceitos e novas formas de fazer política. E é nesse cenário, de abertura de imaginação política, que a América Latina chega na pandemia. Vestimos a máscara, mas não saímos das ruas. Bom, e para conversar um pouco sobre esse assunto, hoje eu tenho 2 convidados aqui comigo, um do Brasil e um do México. Do Brasil, a gente tem o Daniel. O Daniel, ele é mestre e doutorando em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ele é também pesquisador do Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina, o NETSAL, que também faz parte do IESP-UERJ. Dentro do NETSAL, ele é pesquisador do Observatório de Movimentos Sociais da América Latina, o OMSAL, e é mais ou menos ao redor desse trabalho do OMSAL que ele vai conversar hoje com a gente. Eu também estou recebendo aqui a Carmen. A Carmen Letícia Dias Alba é doutora em Ciências Sociais, com especialidade em Antropologia Social, professora da Universidade Jesuíta de Guadalajara, do México, e militante da Marcha Mundial das Mulheres do México. A nossa conversa vai ser metade em português, metade em espanhol. Então, para começar, eu tenho uma pergunta, que eu vou fazê-la em espanhol. ¿Cómo fueron las movilizaciones sociales en América Latina en tiempos de pandemia? ¿La pandemia fue uno de los principales temas o no? ¿Y quiénes estuvieron en las calles en esos meses y cuál es el perfil de los manifestantes? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este podcast. Me da mucho gusto que podamos estar en conversación con colegas de Brasil. Bueno, para contestar un poco sobre la primera pregunta, creo que veníamos de un contexto de muchísima movilización en América Latina y que la pandemia pues finalmente solamente puso en pausa muchas de los malestares y de las desigualdades que ya estaban presentes y que hizo que mucha de la atención se volcara a resolver pues temas prioritarios de supervivencia, ¿no? Ahora que ya tenemos menos restricciones para el uso del espacio público, me parece que la gente está empezando a convocar nuevas movilizaciones, pero todavía con mucho temor, ¿no? Me parece que ha sido un periodo muy difícil, con muchas pérdidas, con muchas muertes de compañeras, compañeros militantes. Ha sido muy difícil también lidiar con las restricciones en el uso del espacio público, que son diferentes en distintos países de América Latina, pero además de eso, la dificultad que han tenido o que hemos tenido los movimientos sociales para reunirnos y poder como continuar la organización del movimiento también ha sido muy complicado. Creo que muchos movimientos tuvieron que volcarse a resolver cuestiones pues de supervivencia básica, ¿no? Garantizar alimentos, el cuidado de personas enfermas, el acceso a tratamientos y a hospitales, la lucha por los puestos de trabajo. En América Latina, ustedes saben, muchísimas personas dependen del comercio informal y fue uno de los más afectados, ¿no? Y estas personas no podían decidir entre mantenerse en cuarentena o salir a trabajar, pues si no salían a trabajar no tenían nada que llevar a su casa para sobrevivir, ¿no? Y también, por supuesto, la pérdida de viviendas por la imposibilidad muchas veces de pagar la renta, ¿no? Entonces, cosas como muy básicas tuvieron que estar al centro de las exigencias y de las movilizaciones, ¿no? Aún así, me parece que hemos visto que siguen
a pesar de este contexto tan complicado, sí han seguido las manifestaciones, tal vez no tan masivas como antes de la pandemia, pero hemos visto movilizaciones en muchísimos lugares, ¿no? Algunas movilizaciones tienen que ver específicamente con temas de salud y de garantía de derechos en medio de la pandemia, pero también, bueno, ustedes son expertos y expertas en eso, pero las movilizaciones en Brasil en contra de Bolsonaro, con esta demanda de fuera Bolsonaro, en Ecuador por la eliminación del subsidio a los combustibles y más tarde por el escándalo de corrupción de los Pandora Papers y que Lasso es uno de los principales señalados. Vimos en Bolivia también toda esta tensión por las elecciones recientes. En Chile, por ejemplo, las medidas muy restrictivas que les impedían movilizarse y que están en medio de un proceso constituyente, y aunque digamos las movilizaciones a las que estábamos acostumbrados de ver las plazas llenas en Chile, pues ahora se han desplazado tal vez a pues espacios menos visibles como esto de las ollas populares, ¿no? Vimos en Cuba movilizaciones en contra y a favor del régimen, en El Salvador con Bukele también y pues en Bukele con movilizaciones de izquierda y de derecha en contra de una misma persona. Eso es muy interesante de analizar. Pero en Guatemala también contra el gobierno de Yamatei, en Haití, en Colombia. Y bueno, en México, por supuesto, también hemos tenido muchas movilizaciones. Una de las primeras fue en contra de la brutalidad policíaca justo en Guadalajara, donde yo vivo. Unos policías detuvieron a un chico, a un joven, por no estar usando el cubrebocas, que es obligatorio para estar en el espacio público, y lo detuvieron y después apareció muerto, ¿no? Entonces hubo una movilización muy grande en la ciudad y fue, bueno, después podemos hablar un poco más de eso, pero la movilización de denuncia de la brutalidad policíaca se transformó al mismo tiempo en una represión súper fuerte para quienes estuvieron ahí, ¿no? Y bueno, podemos hablar más del caso de México y de las movilizaciones feministas un poco más adelante si quieren. Y bueno, yo para terminar nada más diría que sí, los movimientos sociales han tenido que reinventar nuevas formas de estar en el espacio público, volcarse al espacio virtual, utilizar las redes sociales también como un espacio de disputa y que pues las condiciones de desigualdad siguen presentes e inclusive se han agudizado. Excelente a fala da Carmen, né? Acho que ela colocou muito bem o panorama. Eu só tenho a concordar e no máximo complementar mesmo. Qualquer pessoa, né, Marília, quando olha essa nossa situação, pode perceber muito bem que não havia como ter até mesmo a mesma continuidade na intensidade dos protestos que estava tendo. Em 2019, né, você teve no Chile essa grande manifestação que permitiu, né, a abertura para a Assembleia Constituinte. No Equador também, em outubro de 2019, foi muito potente, né, com o movimento indígena. E, obviamente, assim, a própria ideia para os setores progressistas de continuar na rua, ela era uma ideia perigosa. Então, é normal a gente esperar que isso viesse a acontecer. Aqui no Brasil, como a gente, eu e Marília do Brasil sabemos até, né, a discussão da militância foi muito forte sobre se deveriam ou não ocupar as ruas, né? Claro que houve, eu acho, alguns momentos em que essa discussão, ela de qualquer jeito transbordou para as próprias ruas, né? É o caso, por exemplo, do Black Lives Matter. Quando ocorreu esse movimento, né, nos Estados Unidos, teve muita repercussão, né? Aqui mesmo no Brasil a gente teve próximo casos de racismo explícito e morte, como o de João Pedro. Então, era de se esperar esse tipo de posicionamento, mas assim como no Brasil, na Colômbia, em tantos outros países. Então, a questão, por exemplo, dos negros, ela se levou como uma pauta a ser mobilizada. Só que é isso, não tinha talvez o mesmo tamanho, mas eu acho que até mesmo por você existir nas ruas nesse momento também significava muito sobre o quanto que para essas pessoas a própria vida delas já estaria em risco
pelo simples fato de estarem nessas condições, né? E assim foi também com o movimento indígena do Equador, por exemplo. Ele foi às ruas durante todo esse período, foi às ruas com muito menos intensidade num primeiro momento, né? Como a Carmen lembrou bem, agora em outubro, então, está tendo cada vez mais mobilização, né? A CONAI à frente, com o Leonidas, que é o líder, né? O presidente da CONAI, né? A Associação Equatoriana Indígena, né? E ele que foi uma grande liderança do outubro de 2019, né? Virou presidente da CONAI e agora segue, então, nesse processo. Mas durante esse período você ainda teve, então, essas mobilizações, né? Muita mobilização também por questões da precarização, né? Justamente da vida. Você tem o Equador, mas o Brasil, o Chile, vários locais assim, a melhor resposta que os governos pensaram no primeiro momento, diferente do que às vezes é dito, né, que o Estado entraria um pouco mais durante esse momento de crise, mas por mais que o Estado tivesse feito as suas partes em alguns momentos, entrou muito forte no momento de crise a própria ideia de você simplesmente fazer uma flexibilização do trabalho, uma maior redução dos custos econômicos, porque de fato estaria afetando então a vida dos empresários. Ora, esse processo, claramente, ele agudizou muito a própria condição desses trabalhadores, que em grande medida continuaram também em alguns países indo às ruas, né? O próprio Chile, em 2020, ele fez ainda protestos em que você via performaticamente sendo levantada um caixão para simbolizar a morte do neoliberalismo, né? Então, esse tipo de imagem forte, né, você percebe que tem muito a ver com a situação ainda de grande precariedade, claro, com a pandemia, né? Trabalhadores da saúde saíram às ruas em alguns casos ou simplesmente fizeram suas paralisações, né? Dentro de casa, né, sempre bom lembrar que a gente teve aqui no Brasil e em outros lugares, né, os panelaços, né, cacerolaços, né? Eles foram muito fortes para que mesmo as pessoas ficaram então dentro de casa poder participar, né? Não são protestos do movimento social, mas são formas de ativismo que perpassam então a vida e insatisfação, né, da população latino-americana. Então, eu acho que esse tipo... essas pautas continuaram, né, em debates, ainda que em condições, como lembrados aí, menores, nesses primeiros anos, aí nos primeiros meses, principalmente da pandemia. Depois continuaram as manifestações do dia que vinham em ondas, também acompanhando as próprias melhora ou piora da situação, né? Então, se em alguns momentos você vai ter mobilizações e até mesmo nas ruas das mulheres por questões de direitos reprodutivos, ainda que em menores condições, depois você vai ter em 2021 muita discussão em muitos países diferentes sobre se deveriam ou não fazer uma marcha, né, se poderia só ser virtual, e isso, então são questões que foram aparecendo, né? Mas como eu acho que a Carmen salientou muito bem, a importância das redes sociais e do ativismo, então, no meio digital durante esse período, inclusive para fazer crowdfundings, para garantir, então, depois uma distribuição de máscaras, né? Bom, essas questões a gente pode abordar até melhor mais à frente, né? Mas isso mostra muito, então, eu diria, o perfil, né, da mobilização, né, como é que continuou. E, claro, né, à direita, né, você também vai ter grandes movimentações durante esse período, até mesmo contra a vacina. Bom, a direita, principalmente aqui no Brasil, né, na verdade aqui em alguns locais, né, o Obrador, em alguma medida, ele também era meio econômico, né, ele colocava essa dicotomia entre a saúde e a economia forte ainda nos discursos dele, mas a direita, então, aqui no Brasil e na Argentina, ela vai levantar muito forte, né, a bandeira contra a quarentena. Então vão fazer carreatas, vão fazer motociatas, então esses também são outras mobilizações que a gente vê, e de qualquer jeito não são mobilizações que no primeiro momento eles vão estar colocando tanto assim a cara deles na rua, né? Vão estar escolhendo outras maneiras de se manifestar. E para a gente continuar o nosso debate, eu queria te perguntar, Daniel, como que tu observa quais são as principais agendas, as principais bandeiras, as principais consignas
O que tu observa que foi visto em termos de prática e de forma de luta nesses tempos de pandemia? E mais especificamente, eu queria te perguntar a respeito de práticas mais territoriais, especificamente em bairros, em favelas, em vilas. A gente até deu uma comentada sobre as ollas comunes, né? As ollas comunes, as cozinhas comuns, ou alguns outros atos de solidariedade, como distribuição de máscara. Enfim, te ouvi um pouco mais com relação a esse tipo de prática de luta. Perfeito, Marília. Excelentes questões, eu acho. Como é que eu começaria, então, né, essa discussão? Acho que até para linkar com o que a gente estava colocando antes, eu acho que um tema, uma agenda que foi muito forte foi, sem dúvida, a agenda da fome. A fome apareceu muito, principalmente nesse início de debate, né, como a Carmen estava falando, uma questão muito de voltar às discussões sobre a sobrevivência mesmo, né? E durante esse processo fica muito evidente quanto que toda a discussão econômica, ela fica, ao ficar em suspenso, ela não ficou em suspenso as questões materiais da vida. A pessoa precisa comer, precisa se alimentar. Então, isso levou a uma importância muito grande até dos movimentos campesinos, das suas atuações, né? O MST no Brasil, a FECAOL no Equador, por exemplo, eles vão fazer um trabalho muito importante de levar alimentos de forma até subsidiada para muitas das populações, né? Em alguns casos até de entregar mesmo, assim, sem qualquer forma de subsídio, né? No Equador você vai ter um grande trade, né, que eles chamam, né, que seria essa grande troca, né, uma troca solidária, que vai ser feito só em termos de alimento, porque de fato a própria ideia de você trocar dinheiro no alimento, você não conseguia trocar dinheiro com nada num momento de pandemia em que você não tem simplesmente esse tipo de situação. Você precisa recorrer, então, à reciprocidade. Era trocar mesmo os alimentos com quem poderia trocar alimentos. Era trocar serviços com quem poderia prestar um serviço que pudesse ajudar um outro, né? Então, você vê como que essa forma de articulação até ela vai se tornando uma maneira importante dos próprios movimentos se organizarem, mas de também darem respostas, né, aos problemas e às mazelas da população. E, por outro lado, você vai ter essas olhas comunes. As olhas comunes, né, as nossas cozinhas comunitárias, como o MTST vai fazer aqui também no Brasil, elas têm essa especificidade, né, de poder levar as condições de alimento para quem está precisando. O Paraguai mesmo, ele chegou a passar uma lei que ajudava, né, no incentivo às olhas comunes no seu estado. Enquanto que outros lugares não fizeram exatamente isso, né, elas foram muito presentes em toda a América Latina, né? A gente viu casos sobre eles, né, o Observatório, né, dos Movimentos Sociais, né, no seu Comunica, né, que a gente apresenta trimestralmente, a gente cobriu muitos casos em que a gente pode perceber, né, no Paraguai, a gente viu isso no Uruguai, no Chile, no Peru, no Brasil, na Bolívia, todos eles a gente viu casos. Então, é muito interessante a gente poder observar como que tinha essa prática, né, ela foi, de alguma forma, a prática, né, que se internacionalizou, né, ela transbordou mesmo para todo o imaginário, né, da América Latina, né, de como se organizar. E da mesma forma, quando a gente fala até de máscaras e distribuição de máscaras, eu acho que um grande exemplo que a gente tem, né, eu estava comentando aqui sobre o uso dos crowdfundings, né, e assim, você vê no Brasil, por exemplo, como que foi muito usado por atores clássicos até das favelas, como a CUFA, né, a Central Única das Favelas, vai pegar muito, vai captar dinheiro, né, vai pedir, vai se mobilizar pelas redes e vai trazer para máscaras para serem distribuídas para a população, vai trazer muito de uma proposta educativa, com uma proposta educativa mesmo para a população, de poder chegar a elas, conversar com as pessoas, assim, explicar a importância do isolamento social nesse início de período. Algo semelhante, né, também vai ser feito, né, em uma parceria com a Fiocruz e a Rede das Marés, por exemplo, também. Eles vão fazer uma estratégia bem similar, e com isso também, né, o Fiocruz, né, nessas parcerias com as lideranças locais, também chega com
auxílio de macas, né, para quem precisava. Então, é um trabalho assim que a gente pode perceber um grande ganho, né, nessas relações. Então, eu diria que essa bandeira, então, eu diria, a agenda da fome foi uma das mais importantes. Outras, né, que eu acho que depois o Carmen pode comentar, né, como depois vai aparecer a questão dos direitos das mulheres, tanto com direito reprodutivo, a questão da violência de gênero, que vai aumentar muito durante esse período de pandemia, né, e as questões territoriais, eu acho também que são muito interessantes, como elas continuam relevantes durante esse período, né. Você tem a disputa, né, pelo o direito à consulta prévia, né, porque por mais que você tivesse nesse tipo de situação, imagine que em diversos países você continuava com uma prática que, por ser neoextrativista, né, ela muitas vezes causava poluição nesses locais. Então, essas populações que já eram marginalizadas, elas às vezes terminavam, como foi o caso do deslizamento de petróleo nos rios no Equador. Você termina tendo uma população inteira que passa a não ter alimentos durante um período que você já não tem alimentos. Então, assim, você vê agudizando esses problemas da crise. Então, o direito à consulta prévia foi uma bandeira muito forte, muitos de movimentos indígenas, né? E, talvez falando em bandeiras, né, acho que sempre interessante lembrar como que a Rui fala, né, da Bolívia, ela vai ser uma bandeira importante para reorganizar as lutas na Bolívia, né? Então ela se torna mais uma vez um ponto central ali para a articulação tanto política quanto dos movimentos ali, para você retomar uma certa ordem simbólica que havia sido, né, completamente desbaratada há bem pouco tempo antes da pandemia, né? Mas, no meio da pandemia, houve reação no sentido até de retomar a questão indígena, então, como central dentro das lutas e dentro das articulações. Então, assim, eu diria, em geral, que essas seriam as agendas aqui, algumas das mais relevantes. Um último ponto que eu quase esqueci, né, a questão dos aplicativos, né? Os motoristas de aplicativos, eles vão se organizar, e isso é muito importante, porque de fato eles vão ser um pouco que uma força motriz econômica durante esse período e do próprio serviço, né, de manutenção da sociedade nesse tempo em que todo mundo estava em isolamento social. Isso leva eles a fazerem não só greves no Brasil, por exemplo, né, como uma greve internacional, que você tem 1º de julho, né, agora no Brasil, no Chile, você vê reflexos disso. Então, você percebe que o movimento também ele ganha mais consciência e passa a se organizar para conseguir mais direitos durante esse período, né? Perfeito, Daniel. E agora, já puxando um gancho teu e volviendo al espanhol, Carmen, quería escucharte un poquito más acerca de las luchas feministas en América Latina en tiempos de pandemia. Si puedes compartir con nosotros y con nosotras. Claro que sí, muchas gracias, y también pues sigo la conversación con Daniel con muchísimo interés. Hay muchas cosas ahí bien buenas en ese análisis, ¿no? Y que también hay mucho reflejo de lo que estamos viendo de este lado del continente, ¿no? Bueno, en torno a las movilizaciones feministas durante la pandemia, yo creo que una cuestión fundamental fue la solidaridad, ¿no? Poner la solidaridad de frente y como decimos desde la economía feminista, poner la vida en el centro, la sostenibilidad de la vida en el centro. Y eso pasó por garantizar, por ejemplo, alimentación para las mujeres, ¿no? Garantizar estas despensas populares, pero al mismo tiempo utilizar esta estrategia como un espacio para que las mujeres pudieran recibir ayuda en caso de una situación de violencia, ¿no? Muchos de los albergues para mujeres que sufren violencia fueron cerrados, lo mismo que ha pasado también con albergues para migrantes, todos estos espacios que recibían personas que fueron cerrando sus puertas por las condiciones de la cuarentena. Y como en México, por supuesto, pero vimos también en muchos lugares de América Latina, hubo un incremento de la violencia contra las mujeres, ¿no? Por otro lado, tenemos mucho también que hablar sobre la necesidad de colectivizar los cuidados.
las mujeres sufrieron una sobrecarga de exigencia en torno a los cuidados, ¿no? No solamente en proveer la comida, pero también encargarse de las personas enfermas, la crianza de los niños, de las niñas, que además ya no estaban en las escuelas. Entonces todo el trabajo llegó a la casa. Y una tenía que seguir haciendo su trabajo y además el trabajo, digamos, dejamos entrar el trabajo productivo, ¿no? En el trabajo reproductivo, que es algo que desde la economía feminista siempre hemos colocado que es algo que no debería haberse separado y que tendríamos que tener medidas de conciliación para que pudiéramos colectivizar el tema de los cuidados y democratizar el tema de los cuidados, ¿no? Un elemento también que me parece que fue foco de los mensajes y de las denuncias desde el feminismo fue la situación de precarización de las mujeres trabajadoras del hogar, ¿no? Para muchas de ellas, la pandemia significó dos cosas. Una, perder tu trabajo y pues ya irte a la calle sin ningún tipo de prestación social, sin ningún tipo de indemnización y sin ningún tipo de cuidado posterior, y además con riesgos bien fuertes de contagios. O si no, por otro lado, la opción que se les daba es te quedas a vivir en la casa donde trabajas, ¿no? Casi prácticamente en condiciones de nueva esclavitud, ¿no? Y que les obligaba a no solamente hacer el trabajo que generalmente hacían de limpieza, sino también de cuidado de niños, de niñas, de cuidado de personas enfermas, de ir a hacer compras, si la familia, por ejemplo, no quería salir a hacer las compras y que les ponía en un riesgo y en una vulnerabilidad pues más peor, ¿no? También me parece que hubo muchas movilizaciones de exigencia de justicia por pues esta violencia extrema que es el feminicidio, pero también por desapariciones. En México tenemos, ustedes saben, una problemática gravísima de personas desaparecidas. Tenemos casi 100,000 personas desaparecidas. No se trata solamente de desapariciones forzadas por parte del Estado, sino también desapariciones vinculadas a temas de crimen organizado y narcotráfico, y que en el caso de las mujeres, pues el perfil de las mujeres que desaparecen suele asociarse con redes de trata y de prostitución, ¿no? Entonces eso también ha sido un tema fundamental. Y en términos de cómo se han reorganizado las luchas, yo quería traer un poco la experiencia que hemos tenido en la Marcha Mundial de las Mujeres, que el año pasado teníamos nuestra 5ª acción internacional y teníamos pensado una acción de solidaridad en la frontera entre Honduras y Guatemala, y bueno, era como teníamos muchísimas expectativas en este cierre de acción internacional. Todo pues tuvo que ponerse en pausa por la pandemia, pero ha sido también muy interesante cómo logramos rearticularnos a través de las redes sociales y de la organización virtual. La acción se mantuvo, pero se mantuvo de forma distinta, ¿no? Se mantuvo con conversaciones en lo que ahora llamamos los webinarios, ¿no? Y en redes, digamos, campañas en redes sociales también, y que esto de los webinarios, no sé si se dice igual en portugués, por supuesto, siempre los encuentros presenciales son súper ricos y muy maravillosos, pero también esta nueva modalidad virtual me parece que también fue súper interesante en términos de que pudimos escuchar voces que difícilmente podían estar en estos encuentros presenciales, sobre todo cuando se trata de encuentros regionales o encuentros internacionales. Difícilmente podríamos haber tenido la participación de compañeras que lograron conectarse desde sus casas y traer su palabra, traer sus luchas, traer sus propuestas para construir análisis comunes y estrategias de acción común.
¿no? Inclusive, por ejemplo, a pesar del bloqueo en Cuba, muchas de las reuniones que teníamos eran con esta plataforma de Zoom, que es imposible para las compañeras cubanas sumarse por el bloqueo, y entonces ahí teníamos que hacer volteretas para conectarse a través de Jitsi y de otras plataformas para poder estar juntas, ¿no? Pero también eso nos planteó preguntas y desafíos en torno a las dificultades en el acceso a Internet y la discusión sobre el derecho a la conectividad y la posibilidad de comunicarse, y las desigualdades que tenemos incluso adentro de los movimientos para pues poder tener una conexión que nos permita seguir en estos debates y en estas luchas, y hacer acompañamiento en las cuestiones técnicas, porque es posible que tengamos la conexión de Internet, pero no necesariamente tenemos el equipo o no necesariamente tenemos el conocimiento para poder sentirnos cómodas en estas plataformas. Sobre todo estoy pensando en mujeres rurales, en mujeres campesinas, ¿no? Que aprendieron muchísimo y de forma muy rápida para poder estar en estos encuentros virtuales, ¿no? Yo creo que también ha sido muy como ganancia, digamos, de la marcha en este periodo de virtualidad. A partir de estos encuentros hemos logrado construir documentos propios que están orientando nuestras luchas. Hemos logrado publicar mapeos, mucho del trabajo también ha tenido que estar en casa, entonces hemos tenido un poquito más de tiempo para avanzar en esas cosas. Tuvimos un encuentro regional con muchísima participación de las Américas. Tuvimos un encuentro internacional la semana pasada con coordinaciones nacionales de 50 países, que eso es algo que hacía mucho tiempo que no veíamos, y que permitió otra vez que participaran compañeras que generalmente no podían participar por temas de visa, por temas económicos. Entonces, eso es, pues, digamos, algo que no esperábamos de este momento de virtualidad, pero que creemos que pueden convertirse también en acumulados y en cosas que podemos aprovechar para el futuro, para democratizar la palabra, para democratizar la presencia, y que pues también de alguna manera nos permite seguir avanzando en poner en marcha las alternativas desde la economía feminista, desde los mercados solidarios, desde las prácticas de agroecología, de defensa del territorio y de ampliación del movimiento feminista, ¿no? Perfecto, Carmen. Muy bueno escucharte acerca de marcha ahí en México. Y bueno, para que podamos seguir en español, te pregunto, ¿hay otras manifestaciones en México que quieres compartir con nosotros, con nosotras, que te parece que fueran de importancia en estos últimos meses? Sí, un poco también para hablar más del caso de México y del caso de México fuera de México también, ¿no? El primer caso o la primera movilización que me interesa pues compartir es justamente la caravana por la vida que está en este momento en Europa, ¿no? De delegados, delegadas, delegades del movimiento zapatista, del Consejo Indígena de Gobierno, del Frente de Pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que hace mucho tiempo y en plena pandemia dijeron, pues vamos a hacer una caravana a encontrarnos con las luchas en Europa y a reforzar las alianzas y las estrategias de lucha, ¿no? Y por supuesto todo el mundo dijo, pues claro que no se van a poder ir, ¿cómo se les ocurre? Nadie está viajando, va a ser imposible viajar en pandemia. Pues hay una delegación de más de 100 zapatistas en este momento recorriendo diversos países en Europa, reuniéndose con las luchas desde abajo de lo que llaman la Europa insumisa, ¿no? Haciendo una denuncia muy fuerte sobre los despojos territoriales, sobre la imposición de proyectos energéticos, sobre la imposición de megaproyectos como el Tren Maya, como el Proyecto Integral Morelos, el Corredor Transísmico,
porque pues la pandemia puso en pausa muchas cosas, pero no pone en pausa el capital, ¿no? Y el capitalismo y el avance del capitalismo. Y entonces desde los pueblos indígenas, sobre todo, pues este ha sido un tema fundamental, ¿no? Por otro lado, les contaba, en junio del 2020 tuvimos esta situación gravísima del asesinato de un chico a manos de la policía, que hizo que hubiera una movilización importante en la ciudad de Guadalajara, afuera de una de la policía, y eso terminó en una represión brutal. Terminó con la persecución de manifestantes, con personas desaparecidas que gracias a una movilización muy fuerte y presión en redes sociales y pues sí, con nuevas movilizaciones y solidaridad, lograron aparecer todas las personas que estaban desaparecidas. Pero fue un momento como hacía muchísimo tiempo no veíamos en México, ¿no? En los peores momentos del PRI, donde eso era una práctica pues más o menos cotidiana. Vemos que con nuevos gobiernos, ahora en Jalisco está Movimiento Ciudadano, que no tiene mucho de ciudadano, pero inclusive con estos nuevos gobiernos que se presentan como pues del cambio, pues vemos que no, digamos, en términos de brutalidad policíaca, seguimos con muchísimas deudas pendientes, ¿no? Pues las manifestaciones feministas, por supuesto, como decía Daniel, ¿no? La intensidad de las movilizaciones ha cambiado, pero eso no significa que no estén, significa que a lo mejor las estrategias de lucha son distintas y por supuesto ha habido movilizaciones en las fechas clave, pero pasamos de tener, el 8 de marzo del 2020, cuando todavía no estábamos en contingencia. En mi ciudad había 35,000 mujeres marchando el 8 de marzo, ¿no? Que mi ciudad es bastante conservadora, entonces tener 35,000 mujeres, bueno, nos sentíamos como en el Woodstock feminista y era una cosa como increíble y maravillosa que superó todas nuestras expectativas. Y después de eso, pues vino un desinfle, ¿no? Pues por supuesto, y fue difícil porque muchas chicas era la primera vez que iban a las movilizaciones, entonces todo ese ímpetu, toda esa fuerza que había en ese momento, pues digamos se fue diluyendo, ¿no? Y recuperarlo el 8 de marzo del 2021, aunque sí hubo movilizaciones, fueron pues muchísimo más pequeñas, ¿no? El 25 de noviembre sigue siendo una fecha emblemática también, pero las acciones se han vuelto más simbólicas, ¿no? Acciones simbólicas muy contundentes, muy fuertes, de denuncia al feminicidio, de denuncia a la violencia contra las mujeres, pero que ya no implica la presencia física, sino el mensaje simbólico, ¿no? También en términos de cuidar la salud y cuidar la vida de quienes se manifiestan, ¿no? Y de sus familias. Y bueno, otra manifestación también que a veces pareciera que no son más manifestaciones, pero son acciones colectivas, como bien decía Daniel, pues las familias siguen buscando a las personas desaparecidas y las familias, casi siempre el movimiento de búsqueda de personas desaparecidas está constituido por mujeres. Y aunque no necesariamente se identifiquen como feministas, pues tienen una lucha que para las feministas pues tiene que ser prioritaria también en nuestra agenda de articulación, ¿no? No han parado en la búsqueda temas tremendos como esto de que el Estado no esté buscando a las personas desaparecidas y que ellas tengan que ir a cavar para encontrar restos de quienes podrían ser sus hijas, sus hijos, sus familiares, pues eso sigue ahí presente. Y cuando hablaba también, Daniel, de esto de las manifestaciones de derecha, por supuesto, también en México tenemos movilizaciones de derecha, tampoco han parado, ¿no? Y sobre todo con la última resolución de la Corte, en donde se da un paso más allá para descriminalizar el aborto,
que fue muy celebrado en el movimiento feminista y que es fruto del trabajo también de las movilizaciones feministas, pues eso también ha generado una respuesta fuerte de la derecha que se moviliza a través de este Frente Nacional por la Familia, que ha sido muy contrario al avance de los derechos de las mujeres, de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, y que también recientemente, después de esta resolución de la Corte, que dictaba que no podía haber mujeres presas por el delito de aborto, pues eso lanzó a las calles a miles de personas convocadas sobre todo por grupos de derecha y de la iglesia, de una parte de la Iglesia Católica, para pues intentar blindar el avance de la despenalización del aborto. Perfecto, Carmen. Muchas gracias por ese increíble panorama que has trazido para nosotras aqui. E, bueno, voltando para o português agora, queria te ouvir um pouco mais, Daniel. Se tu tem outros países que tu acha que tiveram mobilizações interessantes para aqui, para a nossa conversa, se outros países que tu destacaria outras formas de luta, inclusive com a presença da direita na rua, que foram alguns elementos que tu já tinha trazido um pouco antes e que Carmen trouxe agora também, mas escutar um pouco mais com relação a esse aspecto. Obrigado pela pergunta mais uma vez, Marília. Eu vou aqui, então, aproveitar nuestra charla com Carmen, né? E vou partir aqui de um ponto, né, assim, pensando um pouco as diferenças entre os países, né? Uma diferença, eu acho que é clara, que afeta muito como é que vai se dar a confrontação política, ela tem a ver com as próprias capacidades que já existiam antes dos estados, né, de reagir ou não aos problemas das crises. Então, assim, quando a gente pensa até no que vai levar aos protestos, né, a capacidade que o Brasil, Argentina, México, Chile tem de produzir vacinas, né, o Cuba também, né, vai produzir sua própria vacina, isso aí permite, né, uma possibilidade para esses países que em alguns outros países entra com mais dificuldade, né, quando você vai pensar isso, né. Esse é um exemplo. A Carmen estava aqui comentando sobre a questão da internet, né, a importância então dela para você ter o acesso aos direitos da internet até para garantir a mobilização, né. Para garantir a mobilização, para garantir também o próprio acesso à educação, né. Em muitos locais, a forma de você garantir a educação, uma vez que tanto as universidades quanto as escolas públicas, né, elas estavam fechadas, seria por meio, né, da internet. Então, isso teve muita pressão, inclusive, para os governos para reagir. Alguns conseguiram reagir melhores do que outros. E eu acho que isso já começa a falar sobre diferenças, até em direitas, como as direitas vão aparecer nas ruas e como é que os países vão organizar, né, as suas pautas, né? Porque a gente começa a entrar nessa discussão sobre uma janela de oportunidades políticas, né? Quer dizer, o que permite isso? Obviamente que Nicarágua e Honduras, por exemplo, você não tem muitas condições pelo simples fato de que você tem regimes cada vez mais autoritários lá. Então, repressão política é uma chave que tem aparecido em diversos processos, né? E protestos também, né? Quer dizer, a reação do Chile em um primeiro momento, tanto as manifestações de 2019, mas depois as manifestações que vão vir a ter no primeiro momento, vai ser com a polícia. Então, assim, uma reação violenta da polícia. Colômbia, né? A gente teve uma grande disputa em relação à polícia, esse sentido, assim, porque simplesmente é uma polícia que matava e mata muito, né, e mata mais ainda populações marginalizadas de territórios, como são os casos dos indígenas, né. Então, esse tipo de situação que vão abrindo possibilidades, né, para a gente também pensar um pouco, eu diria, o que ocorre diferente, né, em cada país. O Equador, por exemplo, a gente vai ter uma grande oportunidade nele, né, de um movimento indígena tentar chegar ao poder, né? Eles vão chegar à terceira posição nas eleições, muito porque o movimento indígena já
vindo de outubro de 2019, já tinha se tornado um grande ator político das ruas, né? E ele consegue, então, canalizar muito dessa energia para a sua eleição. E por mais que ele não tenha, então, ficado com o primeiro lugar, ele vai ele vai fazer o presidente, por exemplo, do Congresso Nacional, né? Então você teve uma abertura de oportunidades para esse tipo de atores entrarem. Agora, onde há essas aberturas, né, como ocorreu ali, como vai ocorrer no Peru também, né, com a entrada do Castilho, que é uma força que também vem completamente diferente, né, também há oportunidades para as direitas em muitos aspectos. Então, eu acho que, da mesma maneira que a gente pode ver esses movimentos se abrindo nesses espaços, você vai ver cada vez mais polarizações políticas fortes em alguns países em que a condição, muitas vezes até de uma alternativa em que os movimentos sociais pudessem se colocar, não ficou tão clara, né? Você continua nas mesmas forças políticas que já vinham ocupando espaço, porque de fato elas continuam representando, né? Tinham muita proximidade ainda com esses movimentos. É o caso da Bolívia, que vai ter uma grande polarização política, mas a direita então vai vir forte nas ruas. Vai ser o caso da Argentina, com uma direita muito, muito forte também nas ruas. Assim, eles falam muito lá no La Grieta, né? A ideia de que você tem então uma ruptura muito grande. E a ideia do conservadorismo, né, aí de novo, voltando a um diálogo com a Carmen, né, ela vai se intensificar porque você vai ter algumas vitórias do progressismo muito fortes na Argentina, né? A Argentina vai ajudar a levantar a maré verde, que vai ajudar a varrer os nossos processos, né? Vai ajudar a varrer por toda a América Latina se espalhar. E eu acho que o que de qualquer jeito mostra é que por mais que você tenha também enterrado às vezes o Congresso, né, ou outros locais de confrontação política, outros você pode descobrir, né? Eu acho que o México é um grande exemplo de como você pode descobrir uma articulação que pode ser feita pelo judiciário. A mesma coisa aconteceu no Equador antes do México, né, um pouco antes, alguns meses antes. O direito ao aborto em caso de estupro foi garantido no Equador por conta de uma articulação que impulsionou, né, a corte equatoriana. E, claro, né, nesse espaço até de eleições, houve espaço para esses diálogos ocorrerem, que a próprio movimento feminista ele pode se colocar, no caso do Equador, fazer acordos até com o Guilherme Lasso, que é um cara de direita. Claro que agora ele nem colocou para frente todas as pautas, mas assim, só de inicialmente não ter atrapalhado muita coisa tem a ver com a necessidade que vem dessa abertura, né, que eu acho que tem. Então, a questão eleitoral acho que é um ponto-chave, né? A questão da repressão, eu diria que é um segundo ponto-chave, né, em que faz as diferenças e as possibilidades que aparecem nas ruas, né? De novo, né, então, um pouco falando aí, né, em como que Nicarágua você vai ter uma condição de simplesmente exílio, né? Você vai colocar as pessoas que começam a ir contra o regime, né? Então, isso aí é um pouco do cenário que eu acho que ocorre. Eu só acrescentaria também a complexidade, muitas vezes, né, desse cenário. Quer dizer, direita na rua nem sempre significa contrário a uma pauta, a reivindicações sociais que a gente estaria defendendo também, por outro lado, os próprios movimentos, né? Em Cuba, por exemplo, você vai ter certas ligações um tanto quanto perniciosas, talvez, entre um protesto que tem bons pontos assim, a serem levantados e pautas de uma certa direita, que vai ter até vínculos, né, com pautas norte-americanos. Mas a mesma coisa quando a gente pensa a marcha indígena na Bolívia, né, você também tem uma disputa dentro dessa marcha em que atores da direita vão defender os ganhos da marcha, né, muito porque essa marcha está se colocando contra o governo, porque o governo mantém práticas neoextrativistas dentro dos territórios dessas populações, né? Lembrando mais uma vez até, né, que um outro problema desses movimentos é que, para além então da condição já mais precária que eles assumem, né,
as próprias lideranças, muitas vezes, do movimento indígena, a própria ideia de saber, de conhecimento que eles têm de saúde, passa pelo saber ancestral. Então, você imagina isso, uma pandemia em que justamente o alvo principal é a população idosa, né? Então, as condições dadas para essa população se inventar e se reinventar, né, nas suas resistências, elas são sempre muito agudas, né? E, portanto, assim, a direita apoiar ou não faz... a verdade é que quem entende um pouco sobre o que ocorre na Bolívia é até curioso, porque a direita muitas vezes se colocou contra diversas pautas indígenas, como, por exemplo, os policiais que arrancaram sua huifala, né, quando uma vez que se foi dado o golpe. Mas as condições colocadas são essas, assim, um cenário que existe complexidade dentro dele, né? O bicentenário do peruano, quando ele ocorre, né, os jovens na rua com o TikTok fazendo grandes mobilizações, muitos deles vão votar em pautas progressistas, outros não. Quando você chega no segundo turno com o Castilho, tudo bem, a rejeição ao fujimorismo era muito grande, mas a verdade é que ninguém estava apoiando esse tipo de candidato. Assim, não é algo que, se você olha o mapa eleitoral, não está colocado, não é Lima que vai votar no candidato, sabe? A Serra, como sempre fez, né? A Sierra, como eles chamam, né? Que é a região mais indígena, que é a região mais campesina, né? É ela que vai votar. Então, eu acho que essas contradições, elas também são importantes, sim, ser observadas. Bom, nós começamos esse episódio falando que a América Latina tinha entrado na pandemia em um momento que estava borbulhando, fervilhando, depois dos estalidos sociais de 2019. Agora, em complemento, escutamos o Daniel e escutamos a Carmen, e eles trouxeram esse excelente panorama da diversidade de atores, de agendas, de formas de luta, virtual ou não, presencial ou não, que a gente tem visto nesses últimos meses. E como a Carmen muito bem pontuou, a gente parou durante a pandemia, mas o capital não parou. Então, as políticas e as denúncias de enfrentamento ao neoliberalismo, à precarização da vida, ao extrativismo, foram agendas muito presentes. Então, eu só posso agradecer a vocês dois pela presença, por essa conversa incrível que a gente teve. Até passamos um pouquinho do tempo, mas tenho certeza que por excelentes motivos. E seguimos em luta. Pulso, 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 pulso latino.